Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando, na nossa novena de Cristo Rei, a memória de Santa Cecília, uma virgem, esposa e mártir. Sim, isso mesmo, virgem, esposa, mulher casada e mártir. Veremos aqui o que isso significa. Mas desde antemão, nós somos chamados a louvar a Deus pela graça que Ele concede àqueles que nele creem, de louvá-lo em meio ao sofrimento, de louvá-lo na dor, de cantar louvores a Deus nas suas dores e nos seus sofrimentos. Meus irmãos, existe um aspecto cristão e que muitos cristãos esqueceram e que nós não podemos nos esquecer, é que o sofrimento, a cruz, faz parte do seguimento a Cristo. Isto é, se nós quisermos seguir Jesus para fugir dos sofrimentos da vida, nós estamos tomando um caminho errado. Este não é o caminho cristão. Padre, quer dizer então que o caminho cristão é o caminho que vai ao encontro, que vai à busca do sofrimento? Não, mas é o caminho que, no mínimo, você acolhe a cruz que lhe é apresentada. Se nós olharmos no início do cristianismo, é uma realidade tão clara, isto é, seguir Cristo e perder a própria vida, seguir Cristo e abraçar o sofrimento, são duas realidades que não podem ser dissociadas. Nós, no cristianismo moderno, nós queremos dissociar e até mesmo antagonizar, isto é, dizer que uma coisa é contrária à outra. Eu busco Jesus para ter uma vida boa neste mundo, para ter uma vida feliz neste mundo, de modo que, quando as dificuldades se apresentam na minha vida aqui neste mundo, eu começo a entrar em crise de fé, como se uma coisa fosse contrária à outra. Meu Deus, onde você está? Meu Deus, o Senhor não cuida de mim? Mas Deus não nos prometeu um paraíso aqui na terra. Deus nos prometeu um céu. E é esta realidade, meus santos, que nós precisamos pedir a Deus, que Ele encha esta realidade que já está na nossa inteligência, mas que Ele encha de luz, de fé, de modo que isso dê significado a toda a nossa vida e nos encha de alegria já neste mundo. Pois bem, vamos então, a partir desta realidade, sim, só aqui para ressaltar, se vocês pegarem o livro do Apocalipse, vocês vão ver aqueles que seguiam a Cristo com palmas nas mãos. Se vocês olharem na história do cristianismo, já na época apostólica, vocês veem os cristãos sofrendo por causa de Cristo. Se vocês olharem na história da igreja, vocês verão que aqueles que são o ápice do cristianismo para nós, o exemplo do cristianismo para nós, que são os santos, eles são uma manifestação também da cruz de Cristo em suas vidas, e nós queremos dissociar, e nós celebramos hoje então uma santa que em meio à dor, em meio ao sofrimento, canta louvores a Deus. É este convite que eu gostaria de fazer a cada um aqui, de dentre outras preces que possamos fazer, de pedir a Deus a graça de cantar louvores a Ele em meio aos nossos sofrimentos. De nós, mesmo em meio aos sofrimentos, dizermos a Deus: meu Deus, eu vos amo, e eu não vos renuncio por coisa alguma, e o sofrimento da minha vida não me fará vos amar menos. As dores na minha vida não farão com que eu creia menos em vós, e eu tenha menos amor a vós. Mas eu creio, eu em vós creio, e eu vos amo. E principalmente, eu creio e amo em meio ao sofrimento. Porque crer em Deus, em meio às dificuldades, para crer em Deus, requer uma força muito maior.
crer em Deus quando tudo está tranquilo é relativamente fácil. Crer em Deus, chorando, sofrendo, carregando a cruz, ali sim é uma fé grande, é uma fé verdadeira. Dizer que eu amo a Deus quando estou cumulado de compensações sensíveis, quando as coisas me são sempre agradáveis, é fácil. E nem sei se esse amor já é verdadeiro. Mas amar a Deus em meio à dor, carregando a cruz, se é amor grande, é amor verdadeiro, porque é amor mais forte do que a morte, é amor mais forte do que o sofrimento. Pois bem, então lancemos então, a partir desta introdução, um olhar sobre Santa Cecília. Cecília, filha de cristãos, estamos aqui no início do cristianismo, estamos no início do 3º século. Ela morreu em 230, ela foi martirizada em 232, nem meados do 3º século ainda. Então, é muito jovem, menos de 25 anos, então nós estamos aqui no início do século 3º. Só que desde menina, ela tinha um desejo de se consagrar totalmente a Jesus, de se entregar totalmente a Ele. Na sua primeira comunhão, quando ela pela primeira vez comungou pelas mãos do Papa Urbano, na sua comunhão, ela sentiu aquela emoção de mais do que nunca ratificar, confirmar aquele seu desejo. Ela se entregaria totalmente a Cristo. Ela seria somente de Cristo. Eu sou do meu amado é meu. Alguns anos depois, os seus pais morreram e ela foi entregue a um familiar, um tutor, que era pagão, não era cristão. E ele a deu em casamento a Valério, um jovem rico, de família romana muito conhecida, e que também era pagão. Ela tentou de todas as maneiras dissuadir o seu tutor, mas não houve jeito, até que ela, aconselhando-se com o Papa Urbano, e o Papa disse: minha filha, aceita os desígnios insondáveis de Deus. Porque imagine a crise no coração dela. Por um lado, ela tinha se consagrado a Deus. Por um lado, ela se entregou totalmente a Nosso Senhor. E por outro lado, Deus permitiu que seus pais morressem, Deus permitiu que ela fosse entregue a um tutor pagão, Deus permitiu que aquele tutor pagão não cedesse às suas negativas, dizendo: eu não quero me casar. Mas ela não podia também dizer que era cristã. Lembremos-nos que ser cristão era crime. Então ela não podia revelar totalmente o porquê dela não querer casar. Então ela lidou com aquelas realidades, o que de não compreender Deus, como nós, em outras situações em nossa vida, que não compreendemos sempre Deus. Uma outra realidade com a qual devemos nos acostumar. Nós cremos em Deus, nós não entendemos sempre Deus, os desígnios de Deus. Às vezes, os desígnios de Deus estão tão acima de nós, como o céu está na terra. Isto é, nós não compreendemos como é que Deus pode permitir tal coisa. Mas nós dizemos: Senhor, mas eu creio que em tudo isto está o vosso amor. O Senhor não se esqueceu de mim. Não é expressão de descaso comigo. Então o Papa aconselhou: minha filha, submeta-se aos desígnios da divina providência. E ela então, como não conseguiu dissuadir o seu tutor de entregá-la em casamento, ela aceitou e se casou com Valeriano. No dia das núpcias, ela, com um misto de grande temor, não desespero, porque ela esperava em Deus, mas com um misto de temor e de angústia, ela disse a ele. E ele era um bom jovem, a amava,
e ela também o amava, mas não como homem, porque ela já havia entregue o seu coração a Deus. E ela disse a ele que ela era cristã, que ela tinha feito um voto e tinha entregado toda a sua vida, o seu corpo e a sua alma a Deus, e que ele não fizesse aquilo, que ele não a forçasse a fazer algo que ela não queria fazer, porque ela já havia entregue o seu coração e o seu corpo a Deus. E meus irmãos, são aquelas realidades que nós só encontramos explicação em Deus. Ele creu, ele acreditou naquilo que ela falou, e não só ele acreditou, como ele aceitou se tornar cristão. Foi batizado pelo Papa Urbano. Só que naquele momento em que ele ouvia aquele testemunho de Cecília, ele interiormente pediu a graça para o seu irmão, que ele iria aceitar viver com ela como irmão, vive com uma irmã, mas ele pedia a graça da conversão para o seu irmão Tibúrcio. E diz a tradição que são 3 santos: São Tibúrcio, São Valeriano e São Máximo, que foi o oficial que foi responsável pela morte de Tibúrcio e Valeriano. Esses 3 são santos, são santos canonizados e celebrados no mesmo dia. Pois bem, antes da conversão de Máximo, Valeriano convertido, alcançou a conversão do seu irmão Tibúrcio, e os dois se dedicaram às obras cristãs, a cuidar dos pobres, a participar das missas nas catacumbas, a enterrar os mortos, e isso chamou a atenção dos pagãos da época, e eles foram entregues como cristãos e foram decapitados juntamente, quer dizer, foram presos juntamente com a sua esposa Cecília e foram entregues ao martírio. Tibúrcio e Valeriano, que foram encaminhados por esse oficial, a quem eles ganharam. Máximo, eles falaram sobre Cristo, eles falaram sobre a verdade cristã, e eles conseguiram colocar no coração daquele pagão esta realidade, que vale a pena perder esta vida para alcançar a outra, que vale a pena passar por todo o sofrimento nesta vida para alcançar o céu, de que os sofrimentos desta vida não são expressão do abandono de Deus, mas o caminho que o próprio Filho de Deus escolheu para nos salvar e para nós chegarmos até Ele. Isto que eu estou pregando a vocês, eles conseguiram pregar a Máximo, aquele oficial que também se deixou martirizar por causa de Cristo. Isto é, perdeu o seu emprego, perdeu a sua família, porque ao invés de levar à morte aqueles 2 que lhe foram confiados, preferiu com eles morrer também. Vocês podem imaginar a força da palavra de Deus. Aqui, meus santos, nós precisamos pedir a Deus, ok, é a mesma palavra, é a mesma mensagem, foi o mesmo Espírito que fecundou o coração de Valério, o coração de Tibúrcio, de Valeriano, de Tibúrcio e de Máximo. Peçamos nós, meu Deus, que este mesmo Espírito fecunde este meu coração e eu creia. Que este mesmo Espírito tome conta do meu coração de tal maneira que eu creia em vós e vos busque muito mais do que todas as coisas, de que eu queira de verdade, que eu esteja disposto a perder qualquer coisa, mas não te perder, e que isso não me cause pesar, mas alegria. Eu estou fazendo o melhor negócio, eu estou perdendo o nada, porque é passageiro, porque morre, porque não é para sempre. Estou trocando isso que não é para sempre pelo eterno. Então pedir a Deus que Ele nos conceda esta sabedoria, senão nós seremos sempre cristãos, tá bom? Cristãos, mas tristes. Por quê? Porque estamos caminhando para o céu, mas tristes porque estamos perdendo a terra. E isso faz com que nós nunca creiamos no céu de verdade, porque sempre com os olhos voltados para a terra, e como apegados à terra. Terra aqui você entenda, seu emprego, sua saúde, os seus sonhos, os seus planos. Como os seus olhos estão voltados para essas realidades, você não consegue ver o céu de verdade.
Isto é, todos aqui sabem, conhecem o céu, todos aqui sabem, conhecem a vida eterna, mas conhecem apenas de uma maneira superficial. Isso não consegue tocar o seu coração, isso nem consegue dar a você alegria nas coisas da terra, porque você sabe que elas são passageiras, você não se ilude com elas, e nem dá a você alegria nas coisas do céu, porque como o seu coração está dividido, Deus nele plenamente não pode habitar, de modo que você nem desfruta o mundo como um pagão, e nem vive a esperança do céu como um cristão. Que infelicidade, essa divisão, essa esquizofrenia interior. Pois bem, Tibúcio e Valeriano conseguiram colocar isso no coração daquele homem Máximo, daquele oficial romano que juntamente com eles morreu. Pois bem, esses três, mas restou ainda Cecília, que não quiseram decapitar, disseram: vamos sufocá-la. Então, imagine aqui, ela tinha acabado de perder a sua família e, de um modo particular, o seu esposo. Ela agora seria levada a uma sala, como se fosse uma sauna, uma sala abafada, em que eles iriam esquentar aquela sala com gases pestilentos e quentes, para que ela morresse. Passou um dia e uma noite, e quando abriram, assim, e eles ouviam daquela sala quente, de um odor terrível e pestilento, eles a ouviam cantar louvores a Deus. Daí vem a tradição de ter Santa Cecília como a padroeira dos músicos, daqueles que se dedicam ao canto e à música. Por quê? Porque ela cantava louvores a Deus em meio ao seu martírio. Lembra aqui os 3 jovens na fornalha, né? Que entoavam louvores a Deus. Meus irmãos, essa história, tanto dos 3 jovens na fornalha, como de Paulo e os seus companheiros que cantavam louvores na prisão, quando estavam amarrados, acorrentados pelos pés, como de Santa Cecília na sala quente, que louvava a Deus, não são historinhas para que nós ouçamos e digamos: que bonitinho, que romântico. Não, meus santos, são histórias que devem nos inspirar o coração e dizer: meu Deus, concede-me a graça de eu também te dar a alegria do meu canto em meio às minhas dores. Cada um com as suas dores, com as suas limitações. Talvez você não esteja como Paulo e os seus companheiros, que depois de uma surra e acorrentados pelos pés, cantem salmos a Deus na prisão. Talvez você não esteja numa fornalha, literalmente uma fornalha ardente, caminhando entre as chamas e cantando louvores a Deus. Talvez você não esteja num quarto abafado, quente, cheio de gases pestilentos, sendo sufocado e cantando louvores a Deus. Mas talvez você tenha um marido difícil e que você canta os seus louvores a Deus com aquele seu marido difícil, com aquela sua esposa naquela situação, naquele momento histórico está insuportável, em meio àquela doença que está corroendo o seu corpo, em meio àquelas dificuldades financeiras, e você diz: meu Deus, eu vou lutar o máximo que me for possível para mudar esta situação, mas enquanto ela não mudar, eu cantarei louvores a Ti. Enquanto essa situação não mudar, Senhor, eu continuarei te glorificando, e eu quero te dar muita alegria, porque eu quero que os outros digam: olha, em meio a tanto sofrimento, ela ainda vos canta louvores. Em meio a tanto sofrimento, ele ainda continua indo à missa, ela ainda continua rezando o seu terço, ela ainda continua fazendo a sua confissão, ele ainda continua lutando contra os seus pecados, ele ainda continua procurando ser paciente. Vocês compreendem que é isso? São esses os nossos louvores a Deus. Não são necessariamente um canto. Não é para você ficar em casa: eu navegarei. Não, não é isso. Você pode, mas não é isso. É você o quê? O seu canto é a sua vida de santidade, é a sua luta contra o pecado, são as suas boas obras. As suas boas obras são o seu canto a Deus. E perseverar nas boas obras
em meio ao sofrimento é bem mais difícil. Pois bem, vamos pedir esta graça a Deus por intercessão dos jovens da fornalha, por intercessão de São Paulo e seus companheiros presos, louvando a Deus, de São Padre Pio, que em meio às suas chagas, em meio aos seus sofrimentos, cantava louvores a Deus com as suas boas obras, com Santa Cecília, com São Tibúrcio, São Valeriano, São Máximo, que louvaram a Deus com as suas boas obras em meio aos seus sofrimentos. E não, meus santos, quando os sofrimentos nos visitarem, nós desconhecermos o nosso Senhor, nós decairmos nas nossas boas obras, no nosso amor a nosso Senhor. Termino essa longa homilia de hoje com a palavra triste de nosso Senhor no Evangelho, que disse: porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Nós, meus santos, somos visitados por Deus, não apenas quando Ele nos concede graças, mas quando Ele permite dores e sofrimentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.